Olá, estamos aqui para ver o capítulo, a lição número 6. Apenas retidão é suficiente, o tema de hoje. A presente lição tem por título uma pergunta que é à primeira vista. É de fácil resposta. Seu objetivo, no entanto, é fazer com que nos aprofundemos um pouco mais no estudo de um assunto que é de real interesse. Ô Glória, tá, o trovão hoje tá lindo. Faz tempo que a gente escuta. Vamos lá. O assunto. A presente lição tem por título uma pergunta que, à primeira vista, é de fácil resposta. Seu objetivo, no entanto, é fazer com que nos aprofundemos um pouco mais no estudo de um assunto que é de real interesse. O capítulo 31 do livro de Jó é o retrato fiel de um homem bom, segundo o Velho Testamento. Nele temos o protesto final e completo do patriarca, na proclamação de sua inocência. Então, nele temos o protesto final completo do patriarca na proclamação da sua inocência. Tanto no primeiro capítulo do livro quanto no segundo, somos informados a respeito da integridade e da piedade de Jó. De acordo com a ideia reinante na época, de que a prosperidade era uma retribuição que Deus dava à vida de piedade, parecia natural a todos a riqueza de Jó. Era perfeito o equilíbrio entre a sua piedade e a sua prosperidade. Mas houve uma reviravolta e ele perdeu a família, os bens, a saúde e a felicidade. Isso o colocara em provação diante de Deus e dos homens. A explicação julgada ortodoxa para essa trágica mudança era a de que ele havia pecado grandemente. Quando o credo de alguém não corresponde aos fatos da vida real, a fé entra em crise. Já vimos que geralmente se cria que o sofrimento era consequência do pecado. Embora o caso de Jó não se enquadrasse nisto, o seu credo lhe criava problemas teológicos. Acrescente-se ainda que o conhecimento inadequado de Deus privou do consolo divino, precisamente na hora em que dele mais necessitava. O livro de Jó é a condenação dessa teologia fácil, superficial e dogmática, que levou os amigos de Jó a condená-lo em vez de confortá-lo. No princípio, os amigos de Jó não o acusaram diretamente, mas o ponto de vista que adotavam já sugeria que o pecado era, na realidade, a terrível razão do sofrimento. Diante do protesto de inocência e o apelo de Jó aos fatos, no terceiro ciclo dos discursos, os amigos já lhe fizeram acusações mais explícitas. No capítulo 29, Jó relembra os tempos de prosperidade. No capítulo 30, retrata a condição de pobreza e de aflição em que se encontrava. No capítulo 31, faz como que um relatório de sua vida. Conclui a série de declarações expressando o desejo de chegar-se a Deus como um príncipe e apresentar-lhe pessoalmente o seu apelo. 31, versículo 37. É neste capítulo que se encontra o texto da nossa lição. Capítulo 31. Nele temos a imagem notável de um homem justo que se mostra aparentemente seguro da sua retidão. Se nos voltarmos para o Novo Testamento, vamos verificar que faltavam muitos elementos ao conhecimento de Jó. Ele não teria a presunção, por exemplo, de querer apresentar-se diante de Deus como príncipe, reconhecer-se pecador, não obstante a nobreza de seu caráter e o elogiável esforço de aplicar-se na busca de uma vida íntegra que só em Deus pode ser encontrada. Gente, o livro desse livro é Pontos Salientes. Esse aqui foi o que eu achei em 1972. Ele é muito antigo, tá? Ele 1972 é o ano que eu nasci. Glorifico ter esse livro. Aí eu tô passando aqui na internet pra gente estar ver direitinho. Porque esses conhecimentos antigos são muito mais aprofundados, pelo menos é o que eu encontro, assim, acho, né? Pela experiência dos antigos.
e gosto de aproveitar e compartilhar. Nós todos conhecemos a história de Jó, um homem que era íntegro, ele era reto diante de Deus. Se ele tivesse vivo, ele seria, né? Seria. Mas hoje temos as pessoas têm muitos afazeres a fazer, muitas coisas a se preocupar, e às vezes esquece de que a sabedoria, como eu falei nos primeiros capítulos, na primeira lição, a sabedoria é algo que traz muitos benefícios para as pessoas. As pessoas podem buscar sabedoria de Deus, mesmo nos tempos corridos, quando se abdica de algumas coisas a fazer, para ir buscar ter conhecimento da palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer, copie os salmos, para poder adquirir essa sabedoria, para poder adquirir. Também ler livros evangélicos, ler livros com cristãos, né? Livros com mensagens cristãs dos autores cristãos. O Hudson, tem vários livros com autores cristãos. Só vê na internet e pergunte ao próprio chat qual o nome dos livros cristãos que existem, tá? Evangélicos, né? Bota evangélico para não confundir com outras seitas, que tem muitas seitas e outras religiões, né? A minha, pelo menos, é batista. Eu sou batista. Então, evangélico protestante pode ser colocado dessa forma. Aí, Jó teve uma vida muito firmada em Deus. Ele, dentro das adversidades, não dentro das carreirias, dos seus trabalhos, ele estava confiante que confia em Deus. E pronto, acabou. É o Criador da gente, ele é o Senhor da vida. E louvado seja o nome do Senhor Deus. Aí eu gosto de fazer se teve algumas pessoas, porque eu divulgo muito esse blog, né? Então, muitas pessoas tiram do mundo afora, tiram brincadeiras com Salvador. São pessoas que não têm noção, né? São pessoas totalmente sem noção do que quem é Jesus, porque quem é Jesus para eles? Jesus, se eu perguntasse quem é o seu irmão, né? Se eu perguntasse a essas pessoas. Então, é importante saber que Jesus é o nosso Salvador. Ele é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou. E vivo está hoje. Hoje está vivo. Vivo está. Jesus vive está e vai viver e é por toda a eternidade. Tá? Então as pessoas têm que abrir os olhos e buscar o Senhor enquanto é tempo. Enquanto estamos ainda no tempo da graça. Em breve vai acabar. Tudo vai acabar. A gente tem que buscar o Senhor agora nesse tempo. Aí veja só. O que é uma vida de retidão? É uma vida de sinceridade. Se eu tenho andado com falsidade, pese-me Deus em balanças fiéis. Versículos 5 e 6. Aí há a consciência de que vive uma vida real e não na maneira hipócrita. Leva o homem a apelar para o testemunho de Deus quando não pode contar com a aprovação dos homens. As pessoas que já passaram por processo como de leviandade, né? Fora do testemunho. Aí agora quer viver um novo testemunho. Faça esse sacrifício de pelo menos dar o testemunho de Deus, né? Para ser aprovado tanto por Deus como pelos homens. Aprovado por Deus, mas sabe de uma coisa que querer seja aprovado por Deus com suas ações, né? Deixando de lado as anteriores, tá? Muita gente recorre tem gente que surta muito também nos dias de hoje. O homem antigo, o homem velho, o velho homem tem que deixar para trás, tá? Agora a nova criatura, você tem que andar com novidades de vida, ou coisas boas, deixar o velho homem para trás, não querer ser o velho homem, deixar aquelas loucuras, tem que deixar loucuras para trás, tá certo? Seguir
uma nova carreira, ir para a igreja. A igreja, quando dizia a noiva de Cristo, toda noiva se prepara para o casamento, né? Então, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a noiva, devemos estar preparados para Jesus voltar ou quando Deus nos buscar, quando Deus querer nos levar. Oh glória, glória a Deus. O Senhor, o Senhor. O Senhor da terra, do céu e do mar. Ligue a Ele. Ele chama, Deus nos está chamando, né? Chamando para Ele. É tempo de buscar o Senhor Deus. Se você está muito ocupado com seus problemas, olha, esqueça os problemas de lado. Deixe para lá. Jesus andou por cima do mar. Mas você passa no pezinho no mar, a gente afunda. Se a gente não tiver fé, como Jesus, né, agarrou a mão ali de Pedro, ó, você tem que estar firmado em Deus, Senhor da vida. Ontem eu estava vendo uma pregação que falava a respeito da oração. A oração é vida. Quem não ora, não vive. Se você quer viver, então ore. Comece a orar. A oração ela é a base da vitória. A oração, ela transforma né, a oração transforma a tragédia em triunfo. Eu fiz um quadrinho ali. A oração transforma a tragédia em triunfo. Fazia tempo que eu nunca vi o trovão tão lindo assim. Buscar Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Só em Deus há a esperança, né? Então, as nações precisam dessa esperança que é Jesus Cristo. O título dessa lição é muito importante, porque apenas retidão é suficiente. Retidão é suficiente. A retidão não é estática, mas dinâmica. A bondade sempre se expressa em ação. Foi assim com Deus. Ele amou o mundo e deu seu Filho unigênito. Não se pode separar retidão de atos de amor. Olha, sabe diferenciar, né? Retidão, não se pode separar retidão de atos de amor. Não se pode separar, quer dizer, uma coisa está junto com a outra, né? Retidão com atos, com ações de amor, de caridade, de amor. Se entendemos que retidão é um caminho que conduz o homem à realização da vontade de Deus, aí veja só, então este homem reto e íntegro conforma os seus atos à prática de equidade, da pureza, da misericórdia e da caridade nas relações humanas. Seus olhos contemplam a necessidade do pobre, da viúva, do órfão, do faminto, do desabrigado, e suas mãos se estendem no sentido de ampará-los. Entre os hebreus, o homem reto era visto como objeto de cuidado especial de Deus. Está lá em Levítico 19, 10 e 13. Malaquias 3, 5. No Novo Testamento, Jesus o identifica como seu irmão. Mateus 25, 40. Retidão e justiça. Se levantei a minha mão contra o órfão, porque na porta havia a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua, e separe-se o meu braço da sua juntura. O homem reto é descrito no Velho Testamento como um homem justo. Se ele se submete à vontade de Deus, há de caracterizar-se por certas qualidades éticas e espirituais
que o levam à prática dos princípios que norteiam as ações justas. Isto aparece como uma constante nos sagrados escritos, nas Sagradas Escrituras. Só um minutinho. Ui, desculpa que entrou um negócio na minha garganta, senti. O homem reto, porém, é aquele que não se vale de ajudas estranhas ou de violência para pleitear sua causa. Desculpa. Muito especialmente se do outro lado da questão se acha um elemento indefeso, como é o caso do órfão. Nunca. Ui, começou, vou ter que parar. Nunca o homem reto tomaria iniciativas que convertessem a justiça na razão do crime. Nunca. Nunca o homem reto tomaria iniciativas que convertessem a justiça em razão do crime. Então, o criminoso, o ladrão, o homicida, ele tem que reconhecer seus pecados, seus erros, porque tudo que eles fazem, eles não levam ao testemunho e ao agrado a Deus, né? Não agrada a Deus as ações. Mas Deus, Ele é o Senhor. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Né? Então a gente tem que se arrepender. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A retidão e piedade, pois a calamidade vinda de Deus seria para mim um horror e eu não poderia suportar a sua majestade. Jó 31. Retidão é uma qualidade de caráter que conduz a atos de misericórdia e de justiça. A retidão. A consciência da responsabilidade social de Jó era devida à sua relação com Deus. Só o homem que teme a Deus pode revelar tão profundo senso de responsabilidade social como vemos em Jó. Embora não encontremos isto em palavras, os atos de Jó revelam, por implicação, que a vida reta acha-se baseada na religião. A verdadeira religião se expressa pelo comportamento ético do homem em todas as suas relações. O homem deve buscar uma perfeita compreensão da vontade de Deus e realizá-la em toda a sua vida, porque se ele se relaciona corretamente com Deus, sua relação com o próximo há de ser indubitavelmente pelas leis do amor e da bondade. Temos por Cristo melhores condições e, consequentemente, maiores responsabilidades por uma vida de retidão. Aquela vida divina que viveu 33 anos entre nós veio dizer-nos de modo que pudéssemos ver com o seu exemplo o padrão de vida que Deus espera que adotemos e que deve estar diante de nossos olhos com o alvo soberano que devemos alcançar. O que é uma vida de retidão? É uma vida de sinceridade, é uma vida de interioridade, é uma vida de pureza, é uma vida de caridade, caridade quer dizer também amor, é uma vida de justiça e é uma vida de piedade.